Bem, boa tarde. É com grande prazer que eu e Valdo, estamos aqui. Nós viemos aqui, foi muito curiosa a nossa chegada aqui, porque eu entrei em contato tem mais ou menos um ano com o professor Carlos, né? Que nós viríamos fazer essa visita ao Instituto Jacó e que eu gostaria de vir aqui conhecer o trabalho de vocês, que nós gostaríamos de vir aqui conhecer o trabalho de vocês. Aí, num determinado momento, ele falou assim, você se incomoda de repente, você falar um pouquinho do INES, como é que é o INES para o pessoal que trabalha lá no colégio? Eu falei, não tem problema nenhum, a gente está indo para isso, para essa troca profissional, porque é muito importante. Aproveitando até o que o Valdo falou, que ele fez o histórico, né, de quando começou o bilinguismo, que veio por causa de uma influência dos Estados Unidos, foi a partir da visita de uma diretora do INES, né, na época, que foi até o Gallaudet, e aí conheceu a comunicação total, e que trouxe para o Instituto, e a partir desses estudos iniciaram, né, estudos relacionados ao bilinguismo, e que aí foi mudando aos poucos. Por que eu contei isso? Porque o INES sempre na sua história, né, nós temos uma diretora, hoje em dia a nossa diretora é professora de história, como o Paulo, e então muita coisa ela traz para a gente. E antigamente era comum dos grandes institutos fazerem essas trocas, né? Trocarem suas experiências, visitar uns institutos ao outro, fazer isso que a gente está fazendo. Hoje a gente está resgatando isso, né? Estamos visitando vocês, visitamos lá a escola Jacó. E era realmente uma coisa que acontecia antigamente. E nós agora, desde o ano passado, a gente começou com esses contatos. Então eu fiz contato aqui com vocês, uma outra colega fez com o Instituto de Paris, uma outra lá com os Estados Unidos, para que pequenas equipes possam ir no intuito de trocar, de compartilhar o trabalho, para que a gente possa cada vez mais pensar de uma forma produtiva em relação à educação de surdos, né? De uma forma que possa melhorar esse nosso atendimento. Então, assim, tivemos esses 2 dias lá no Instituto Jacó. Ontem nós viemos para cá e ontem nos encontramos num jantar que foi muito bom. Eu quero até agradecer a Joana, que organizou tudo. Mas, assim, por que foi bom? A comida realmente estava deliciosa. Mas, assim, pela oportunidade que nós tivemos de estar mais próximos de vocês, de estar conversando para saber como é o trabalho, porque lá no Instituto Jacó, nós estamos desde segunda-feira sentando com as equipes, conversando, vendo como é que é o trabalho deles, e contando um pouquinho do nosso, nos reconhecendo em coisas que eles fazem, né? Eles nos reconhecendo também nas coisas que nós estamos fazendo. Então a gente vê que não é muito diferente, né? Que tem ideias bacanas que a gente pode aproveitar, que a gente pode trocar, e nós viemos aqui para isso mesmo. Então ontem conversando com a Inês, cadê a Inês? Está aí? Com a intérprete, nossa, eu achei fantástico. A Joana também falando do trabalho da Fona, a Carolina, a Ana. E o que mais me chamou a atenção nesse nosso papo no jantar foi o entusiasmo, a empolgação de vocês. Isso me emociona muito, porque assim, nós lá no Instituto, essa atual direção, todos nós gostamos muito do que nós fazemos. Então nós temos um amor muito grande pelo nosso trabalho. E às vezes é difícil da gente reconhecer isso, né? E vocês ontem me mostraram isso com muita emoção. Então fiquei assim muito feliz pelos papos, pelas conversas, por tudo que eu soube do trabalho de vocês. Já fui pensando milhões de coisas que a gente pode fazer para se aproximar, porque nós viemos nessa visita com um intuito assim, inicial de fazer uma parceria com o Instituto Jacó, né? Que com o Paulo esteve conosco no congresso ano passado. Ih, gente, eu falo tanto. Tem tanta agora que eu não estou lembrando, mas vamos lá. Vocês, que eu acho que é muita coisa para contar em pouco tempo, né? Então, assim, só vou contextualizar, depois eu passo para lá. Então, assim, é nosso objetivo aproximar as instituições. Nós todo ano nós realizamos congressos, né? E nesses congressos a gente sempre convida pessoas de fora para fazer parte da nossa comissão científica. E ano passado nós convidamos o Paulo para dar uma palestra lá no Instituto. E assim, foi tão proveitoso, foi tão bacana conhecer o trabalho dele, o trabalho do Instituto, que aí nós fizemos um convite para que ele fizesse parte da nossa comissão científica do congresso desse ano. E o congresso
congresso desse ano, o tema é Há Línguas em Português, citando José Saramago, e nós vamos fazer o nosso congresso internacional só com países, né, com locais que falam a língua portuguesa. Então, assim, está nos dando muita alegria fazer isso, e nós já estamos bolando, por causa dessa proximidade, né, dos grandes institutos, da gente já está pensando no do ano que vem, que vai ser com os grandes institutos, né, que trabalham com pessoas surdas, e com certeza vocês estarão lá conosco. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, e o Valdo deu um apanhado, assim, geral do que é a instituição, porque é muito pouquinho tempo. Eu acho que depois, na nossa conversa, nosso bate-papo informal, vocês vão fazer umas perguntas, né? O quê? Vocês podem fazer perguntas, e aí eu acho que vai ser também bem proveitoso, né? Essa nossa conversa. O Valdo está aqui me lembrando para eu falar do profissional surdo, porque esse ano também, pela primeira vez, porque antigamente nós tínhamos no nosso quadro profissionais surdos, mas que eram terceirizados, né? Tínhamos o AEL, que é o assistente educacional de Libras, que hoje em dia é o professor de Libras, mas todos eles eram terceirizados. Nós não tínhamos no nosso quadro profissionais surdos mesmo, como nós, que somos funcionários públicos federais. Eu sou fonoaudióloga, mas eu sou funcionária pública federal. E esse ano nós tivemos o nosso primeiro concurso, que com certeza vai entrar para a história, né? Porque entraram 28, Valdo me corrige, 28 intérpretes. Falei certo, 28 intérpretes. E professores, 22 professores. As vagas eram para 39 professores, mas infelizmente só 22 passaram. Professor surdo. Para professores surdos. Então, assim, é com grande alegria que nós estamos recebendo esse corpo, né? E aí, vocês, nossa, sempre quando nós falamos isso, as pessoas pensam, nossa, quanto intérprete, né? Nossa, quanto professor surdo. Mas o INES, eu acho que o Valdo não comentou sobre isso, nós somos um centro de referência nacional, que nós temos um colégio de aplicação e um departamento de ensino superior, onde no colégio de aplicação, hoje em dia nós temos aproximadamente 500 alunos surdos, de surdez, perda severa e profunda, e na faculdade nós temos 110 alunos surdos. Então, assim, 28 intérpretes ainda é pouquinho, né? Então, nós estamos tentando ver se nós conseguimos um outro concurso, até também para preencher as vagas dos professores que sobraram, né? Então, eu vim falar um pouquinho, né, do diagnóstico à intervenção, quer dizer, o trabalho do fonoaudiólogo dentro do contexto bilíngue. Pedro! Só para eu conhecer um pouquinho de vocês, porque eu achei até que fosse mais pessoas, mas é como o professor falou, né, chovendo e tal, enfim. Então somos pouquinhos, então acho que dá para a gente interagir mais. Quantos de vocês aqui são fonoaudiólogos? E quantos são professores? Bastante, né? E o resto é o quê? Intérpretes, claro, desculpe. Intérpretes, profissionais surdos, estudantes, estagiários, né? Tem muito. E eu esqueci alguém? Psicólogos, assistentes sociais. Ok. Então, assim, como eu falei, como o Valdo estava falando para vocês, nós temos um departamento nós temos o departamento de pesquisas, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano, Científico e Tecnológico, e nesses departamentos, o departamento desse de pesquisa está ligado à divisão de audiologia, que é a divisão que faz toda a avaliação da criança. Nós atendemos nessa divisão a população do INES, os alunos do INES, como também a comunidade. E temos uma outra divisão, que é a divisão de fonoaudiologia, que trabalha com a reabilitação. Tem algum audiologista aqui que trabalha com diagnóstico? Os que estão aqui trabalham com terapia, com intervenção? Iguais a mim. Então, essas duas divisões nós temos, na divisão de audiologia, hoje em dia nós temos 9 audiologistas, e na de fonoaudiologia 16 fonoaudiólogos. Quer dizer, vocês podem ver que a gente também não dá conta de tudo, né? Nós atendemos desde a estimulação precoce, né, intervenção precoce, até o 2º ano todos os alunos.
Do segundo ano em diante, é por inscrição, porque como nós não temos profissionais para atender a casa toda, nós fizemos dessa forma para que as pessoas interessadas procurassem, como procuram fora, um consultório, enfim, para que a gente pudesse dar esse atendimento também. Mas antes dele ser atendido, vou falar um pouquinho das ações do governo, né? Nós, como falei para vocês, nós trabalhamos com um diagnóstico, né? Em 2 de agosto de 2010, o governo federal ele promulgou a lei tornando obrigatória a triagem auditiva neonatal universal, né? E a partir daí muita coisa mudou em relação ao diagnóstico. Aqui vocês têm também isso em forma de lei, hein? Tá. Então, assim, com isso, a divisão de audiologia, ela começou a desenvolver também programas de atenção à saúde auditiva. E nesse decreto de 2011, o governo institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Plano Viver Sem Limite, que o INDES hoje em dia ele faz parte desse plano, com a questão toda do diagnóstico e nós vamos participar também com curso de pedagogia bilíngue à distância. Dentro dessa uma ação, dentro do programa Viver Sem Limites do governo federal. Então, essa portaria também de 2012 institui a rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único Nacional, Sistema Único. Então, quer dizer, pelo governo, todas as avaliações, tudo isso é feito de forma gratuita para todas as crianças, todos os que procuram. Em 25 de abril, institui-se um incentivo financeiro de investimento e custeio para o componente de atenção especializada da rede cuidadora, da pessoa com deficiência auditiva, quer dizer, relacionado aos aparelhos auditivos, aos implantes cocleares, que eles também podem ser realizados pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, gratuitamente. Eu soube que aqui vocês também têm esse programa, né? Bem, a partir daí, aqui é a perda auditiva segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque isso vocês, né, já têm conhecimento, que todos nós trabalhamos com pessoas surdas. Então, quando a gente detecta a surdez, a gente sabe que as perdas leves, né, e moderadas, geralmente, algumas delas nem precisam de indicação do aparelho de amplificação sonora individual. Vai depender muito do caso, né, se precisa ou não. Às vezes, na perda leve é muito difícil a gente colocar. Mas o que nos importa agora, que diz respeito mais ao nosso trabalho, são as perdas de grau severo e grau profundo, que geralmente nós indicamos o aparelho de amplificação sonora individual e o implante coclear, né? O implante coclear foi muito polêmico, ainda é um pouquinho polêmico lá no Brasil. Como é aqui? Também, né? Então, aos pouquinhos a gente vai desvendando o que é o implante, dando a informação, porque nós acreditamos muito que o desconhecimento gera essa discriminação, gera essa não aceitação. Então, nós começamos a desenvolver projetos voltados para isso. Então, falando mais especificamente, quais são essas ações do INES para a realização da detecção e intervenção precoce? O INES, ele, conforme eu falei para vocês, ele atende a comunidade que nos procura, e a gente atende também toda a demanda que vem dos hospitais, do teste dos bebezinhos que nascem, e alguns hospitais, apesar de já ser lei, não possuem o teste da orelhinha. A gente chama de teste da orelhinha, que é o teste... Também não, né? Aqui não é obrigatório? Não. Uhum. Mas não é obrigatório. Não, lá no Brasil já é obrigatório. Mas a gente sabe que nem todos os hospitais têm já serviços... Oi, gente? Fala. Ah, sim. Como lá também, apesar de ser uma lei, né, da gente saber que os hospitais têm que oferecer, ainda não todos os hospitais oferecem um aparelho. E o INES acaba abarcando essa demanda de bebês, né? Então a gente faz muitos exames de crianças recém-nascidas na própria instituição, porque nós temos esse serviço. Então nós fazemos o teste de autoemissão acústica, que lá nós chamamos carinhosamente de teste da orelhinha. Não sei se aqui vocês também chamam de teste da orelhinha? Não? Lá nós apelidamos o teste de teste da orelhinha. Então, com isso,
a gente disponibiliza o diagnóstico, né? A gente parte dessa avaliação e priorizando também, após esse diagnóstico, o atendimento educacional e fonoaudiológico para as crianças diagnosticadas em suas dependências. Então, assim, a gente faz o exame, se o exame der positivo, depois eu trouxe até um esqueminha para que vocês possam entender melhor, a gente já encaminha para as próprias dependências do INES, porque lá nós temos a intervenção. Se o pai faz opção por um outro tipo, porque o INES, às vezes, ele é situado na zona nobre da cidade, né? Então a gente atende muita demanda da periferia, então às vezes a gente até orienta esses pais, vê se tem algum lugar mais próximo de casa, porque a gente sabe que quanto mais distante o índice de faltas, enfim, vai ser muito grande, que vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então a gente procura lugares mais próximos para que elas possam ser atendidas, ou então elas são atendidas mesmo no âmbito da instituição. O INES, ele é ligado ao Ministério da Educação, então ele não tem nada a ver com a saúde. A partir desse ano a gente está tentando nos aproximar um pouquinho da saúde, porque muitas ações, ainda mais que nós trabalhamos com diagnóstico e prevenção, são voltadas para a área da saúde. Enquanto nós não resolvemos muito esse impasse, nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o hospital da universidade. Então, quando nós diagnosticamos se a criança tem alguma perda auditiva, nós encaminhamos para lá os bebezinhos, as crianças de 0 a 3 anos, para que possam ser protetizados, para que eles ganhem o aparelho, ou então para que eles possam fazer implante coclear, se for assim a decisão da família. Tá? Após isso, vamos ver aqui o esqueminha para que vocês possam entender melhor. Então, a divisão de audiologia, ela detecta precocemente se há essa perda auditiva, né, através dos testes. A gente sabe que a maior atividade do sistema nervoso é nos primeiros meses, os primeiros anos de vida. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo acontece a intervenção, né, para que não ocorra uma defasagem muito grande, né, de tempo para que a linguagem seja desenvolvida. Vamos lá. Porque a gente sabe que quanto menor o tempo de privação sonora, melhor o prognóstico, melhor os resultados que nós vamos conseguir com essas crianças. Estou falando muito rápido? Não? Então, como é que é o processo lá, para que vocês possam entender um pouquinho? O exame a gente faz o teste da orelhinha, né? E a pesquisa do reflexo cócleo-palpebral. Se passa na triagem, a gente dá uma orientação sobre desenvolvimento auditivo para a família. E se ela falha na triagem, a gente faz um reteste dentro de 15 a 30 dias, tá? Então, se ela dá ok o exame, a gente dá uma orientação toda em relação à estimulação auditiva, porque, mesmo na criança ouvinte, a gente tem que conversar, tem que estimular mesmo, para que ela possa desenvolver linguagem. E a gente sabe que a vida corrida hoje em dia que a gente tem, muitas vezes o pai não tem esse tempo. Então, assim, se é um tempinho, mesmo que sejam 5, 10 minutinhos, com qualidade, a gente sabe que o resultado vai ser bom. Então, nós damos toda essa orientação, mas caso a criança falhe na triagem, a gente pede um retorno dentro de 15 a 30 dias para que ela possa ser novamente avaliada, né? Então, depois desse reteste, se ela passou, tem novamente essa orientação. Agora, se ela falhou, nós vamos fazer todos os outros exames, né, para fechar realmente o diagnóstico e encaminhamos para o otorrino. Lá no INES nós temos um otorrino que trabalha na divisão de audiologia. Isso foi um ganho também recente, quer dizer, recente tipo uns 7 anos, 8 anos, porque antes, incrivelmente, nós não tínhamos um otorrino dentro do INES, né? E como nós trabalhamos com detecção e diagnóstico, isso é muito importante. Bem, depois do exame, se ele passou, novamente a gente faz a orientação. Se ele falhou, então nós encaminhamos para a intervenção. Encaminhamos para o Instituto, para o UFRJ, para que ele possa ser aparelhado, ou então seja realizado todo o protocolo para a realização do teste do implante coclear. E aí ele começa o atendimento lá no INES, né? A intervenção precoce com o professor e também com o fonoaudiólogo e com o professor de Libras. Mas, pelo que eu pude conversar ontem com a Carolina, com a Ana também, o trabalho é um pouco parecido, mas não é o mesmo. Eu achei o trabalho de vocês fantástico. Então, assim, estou voltando para o Brasil cheio de ideias, para que a gente possa ter uma troca assim, mais próxima com vocês.
Bem, então, aqui só para ilustrar, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Aqui está o procedimento da DIAL, da divisão de audiologia, né? Nós fazemos audiometria tonal limiar, audiometria tonal limiar lúdica, né? Com crianças menores. Todos esses aparelhos são lá na instituição mesmo, né? Nessa divisão. Audiometria de observação de comportamento, que é através de luzes, quer dizer, bem visual. Então a criança responde satisfatoriamente. O teste da orelhinha é muito bonitinho. A gente vê geralmente na sexta-feira que tem mais marcações. Então uma opção de bebezinho passando para lá e para cá, para lá e para cá. O BERA, que só beber uma. O BERA, que a gente tem toda a aparelhagem, mas infelizmente nós não tínhamos um profissional que pudesse realizar. E a gente sabe que o BERA, a criança tem que estar muito quietinha. Senão, muitas vezes, a gente tem que dar anestesia e a gente não tem como fazer isso dentro da escola, né? Então, agora, com esse concurso, entraram 4 audiologistas que têm, assim, uma experiência muito grande com o BERA. Então, a chegada delas foi muito bem-vinda, ficamos muito felizes, ainda mais por conta desse diferencial, né? Que aí agora nós vamos poder voltar a fazer o BERA como nós fazíamos antes. Aqui a imitanciometria também. Fazemos a indicação, adaptação e orientação para o aparelho auditivo. Esse é o Dr. Alain, nosso otorrino, né, que passa por ele também as crianças. E aqui só 2 casos, só para ilustrar, que é a Emanuele, que chegou para a gente em agosto de 2011, com uma perda auditiva sensório-neural severa bilateral, e aí iniciou a estimulação em novembro, quer dizer, agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses já teve o diagnóstico dela e começou a intervenção, e hoje em dia ela utiliza o aparelho de audição em ambas as orelhas, sendo estimulada de forma bilíngue. A mãe não fez opção pelo implante coclear, e a gente, né, respeita, porque assim, cabe a nós, fonoaudiólogos, dar toda essa orientação, ter o conhecimento de todas as possibilidades, porque quem é o responsável por fazer essa escolha é a família. Por mais que a gente muitas vezes torça, né, por um caminho ou outro, quem é o responsável realmente é a família. E também temos o Murilo, que nasceu em abril de 2011, também uma perda profunda, e começou a estimulação também em setembro. Ele fez o implante coclear em agosto, na orelha esquerda, e faz uso do aparelho de amplificação na orelha direita, e está tendo com muito sucesso. O Murilo, ele fez a opção pelo implante coclear, mas a opção da família também foi não continuar no INS. Tá? Então ela optou por um outro tipo de trabalho, mas ele continua com o acompanhamento conosco. Nós continuamos acompanhando o Murilo. Para ilustrar um pouquinho isso que eu falei para vocês, eu vou passar 6 minutinhos de um videozinho que nós temos. O Valdo até falou de todo o material que está na TV INS. Todo o material que ele mostrou depois, categorias, porque o INS ele tem várias ações, né? Uma dessas ações é a produção de material. E nós produzimos muito material em libras, enfim. E a gente está aos poucos colocando na TV INS. Nós despachamos para cá, na segunda-feira, uma caixa cheia de materiais, com as publicações também. Tem material para fonoaudiologia, um material bilíngue, uma mídia muito bacana, é a Arca de Noé e o Cá Entre Nós. E a gente está lançando esse ano também João e Maria, que é toda a história onde os personagens fazem libras contando a história, e depois tem exercícios, mas isso ainda não foi lançado. Então a caixa está chegando, eu não sei quando. Eu sei que ela veio na segunda-feira, eu acredito que até o final da semana que a gente mandou por Sedex, ela chegue para vocês. Então assim, tem bastante material. E esse material que nós produzimos, ele está todo na TV INS, naquela categorias, aqueles vídeos. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês também, ele tem 22 minutos. É um vídeo bacana para a gente trabalhar com família, para trabalhar também com os profissionais, enfim, com uma série de pessoas, para que a gente possa esclarecer sobre o que é a surdez e sobre que também os diversos caminhos, tá?
A gente sabe que o acompanhamento fonoaudiológico na área da linguagem ele é super importante. E a gente sabe também que tem vários os caminhos, né? Que a família pode optar ou por uma educação, né? Ou uma intervenção que seja, trabalho que seja mais voltado para a questão da oralidade, né? Para que desenvolva a língua portuguesa oral e a escrita também, enfim, uma linguagem oral. A gente sabe também que a família muitas vezes faz a opção pelo ensino com a língua de sinais, na Libras lá, no caso aqui o LGP, ou então, que vem acontecendo mais, é quando as famílias fazem a opção pelo ensino bilíngue, né? E o INES, como o Valdo falou para vocês, é uma escola bilíngue. Então, a gente sabe também que existem, assim, a surdez é uma só, mas que existem vários casos, né? Não adianta uma coisa que, fato, assim, porque nessa visita eu estou, né, olhando tudo para até copiar um modelo que dá certo para levá-la para a instituição. E assim, lá no Instituto Jacó, eles têm um modelo assim muito, que eu achei assim, muito bacana. Como nós somos mais alunos, enfim, não sei como seria, mas eles têm um acompanhamento individual de cada criança. Eles fazem uma bateria de testes imensa, né, intensa, que eu estive com o pessoal da área técnica, né, de todas as crianças individualmente. Então, traçam um plano para cada criança individualmente. Esse mais em relação à escolaridade e à terapia também, né, com orientação aos professores. Lá no INES a gente faz essa avaliação, mas como a demanda é muito grande, a gente esse ano tem a pretensão de sentar para fazer um novo protocolo para que possa atender melhor essa demanda. Então, essas ideias boas, né, a gente tem que trocar, nós temos que aprender muito com vocês. Então, a gente tem que observar os parâmetros do caso, né, os diversos parâmetros que são o tipo e grau da perda auditiva, a idade que a criança chega, se é uma surdez, isso é super importante, pré-lingual ou pós-lingual, porque a gente sabe que numa surdez pós-lingual, os resultados, né, aliás, pré-lingual, os resultados são maravilhosos. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conversar com o Valdo. Quem conversou com ele? Porque o Valdo, ele tem português, né, oral, porque o Valdo, ele não nasceu surdo. O Valdo ficou surdo com 9 anos, né, então ele já tinha linguagem. É mais tranquilo o prognóstico, né? Quando a criança já chega com a linguagem. Mas o Valdo tem um irmão, né, que nasceu surdo, então que é pré-lingual. Então que o trabalho também é feito, né, de uma outra forma. Enfim, então isso é importante para que a gente possa saber até que caminho a gente vai traçar com essa criança, né? O tempo de privação sensorial auditiva, a gente sabe que quanto menor o tempo, né, do diagnóstico para a intervenção, melhor os resultados. O tipo do dispositivo eletrônico da criança, se é implante coclear ou se é aparelho. O acesso da criança à terapia fonoaudiológica, porque a gente sabe também que às vezes, vou contar uma história rápida. O Instituto, ele, como eu falei para vocês, ele tem várias ações. Então, uma das outras dessas ações, que eu falei que era do material, tem também as assessorias técnicas. Nós costumamos montar seminários em outros estados. Só que esse modelo dos seminários já tem, assim, uns 10 anos que ele continuava o mesmo. Então, a partir do ano passado, nós fizemos um convite aos CAIs, que são os Centros de Atendimento ao Surdo, que existem em cada estado do Brasil. O Brasil é um pouquinho grande, né? E aí existe esse CAIS, nós trouxemos os CAIs, 2 representantes de cada CAIs, para que a gente pudesse saber como que está acontecendo, né, a questão da orientação, qual é a demanda maior, o que eles estão precisando, né, o que as escolas estão procurando, né, quando buscam esse auxílio do CAIS. E aí a gente ouve muitas histórias, e histórias assim que a gente até nem imagina que aconteçam. E ano passado nós ouvimos a história de um dos CAIs, onde um bebezinho, que ele recebia alguns bebezinhos, 2 deles estavam implantados, e eles não tinham uma fono que pudesse trabalhar a questão auditiva. Então ele estava sendo trabalhado só em língua de sinais. Nossa, isso foi um choque muito grande, um susto, porque a gente sabe que o implante tem um ganho muito grande, mas tem que ser feito um trabalho de reabilitação auditiva, com as habilidades auditivas e tudo, e ele não estava sendo trabalhado. Então, o INES também dá essa orientação. E esse ano nós fizemos nosso segundo encontro, e aí a nossa surpresa é que nenhuma história como essa foi contada. Então, é a nossa intenção fazer esses encontros anualmente, para que a gente possa estar mais próximo, né, desses centros de atendimento ao surdo, orientando, auxiliando, enfim, dando todo o apoio que eles precisam.
A gente também precisa saber sobre o desenvolvimento global dessa criança, né? Se há a presença de outros comprometimentos. Eu soube que aqui vocês também trabalham, né, com crianças surdas que tenham outros comprometimentos. Nós lá no INES também, nós trabalhamos. E o mais importante é a motivação e a participação da família. Porque a gente sabe que se a família não é muito participante, a gente não consegue tantos resultados, né, quanto até o que a criança pode nos dar. Então, o atendimento fonoaudiológico na proposta bilíngue, e ficou faltando um R ali, busca o desenvolvimento das habilidades auditivas, o desenvolvimento da capacidade, né, de atenção, de discriminação, de reconhecimento, da compreensão do estímulo sonoro. A tônica do trabalho, né, dentro de uma proposta bilíngue, é o trabalho efetivo realizado com a família. A educação infantil faz um trabalho muito próximo dos pais. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, que também estão junto, muito próximos dessas famílias. E os pais devem estar sempre cientes que somente o uso do aparelho, do implante, sem a modificação das estratégias de comunicação utilizadas pela família, não resultará na aquisição de L2, né? A gente sabe que a gente tem que orientar também essa família quanto a como trabalhar com essa criança, né? Qual o ganho que traz, quais são as possibilidades que o aparelho traz, quais são as possibilidades que o implante vai trazer. Então, eles precisam estar cientes para que eles possam acreditar e trabalhar junto conosco. Os princípios do nosso trabalho é uma intervenção planejada, o uso contínuo do aparelho e baseada nas regras de comunicação do dia a dia, com estratégias selecionadas de acordo com o nível de cada criança, né? Então, a gente trabalha o desenvolvimento das habilidades, usa muito as informações visuais, a estimulação da fala, o desenvolvimento da linguagem, o gerenciamento da comunicação e do equipamento, atenção ao som, enfim, coisas que vocês já devem estar carecas de saber também, né? Mas vamos lá. Então, a gente trabalha com exercícios respiratórios para aquelas crianças que apresentem, né, alguma questão, com as habilidades auditivas. Aqui são 2 videozinhos que eu trouxe de um atendimento, só para que vocês possam ver como é que é feito esse atendimento bilíngue. Ó, essa aqui é a fonoaudióloga. Sumiu. O que aconteceu? Não sei. Poxa, gente, estava funcionando tudo direitinho. Tá ali, então a gente faz esse som. Essa fono, ela trabalha muito com violão, com música. Vocês podem ver que a família está perto, né? Enquanto o Pedro dá um jeitinho aqui, eu vou falando um pouquinho sobre ele. Os pais são surdos, né? A mãe, hoje em dia, passou no concurso do INES, ela é professora, agora do INES, professora de Libras. Nesse momento ele ainda é muito pequenininho, muito ligado no som, né? Vocês podem observar que ele quase não olha para a mãe, ele está assim meio encantado com a questão do som, né? Está no colo do pai, ó. Agora ele descobriu a mãe. Ele começou o atendimento lá no INES bem precoce. E foi dada toda a orientação para essa família, mas eles fizeram a opção por não realizar o implante coclear, né? E, enfim, a gente tem que respeitar a escolha, e ela optou realmente por usar o aparelho e fazer o trabalho totalmente, né, com bilinguismo, mas sem o implante coclear. Aí agora aqui eu vou mostrar para vocês um outro momento da terapia. 3 passinhos na
onde aqui ela já faz a Libras, né? Enquanto a fono do ladinho vai cantando a orelha, para que ele possa perceber. Por isso da importância da participação dos pais no atendimento, porque aí em casa eles podem também, no momento de aproximação, de brincadeira, estarem também cantando, desenvolvendo a linguagem. Hoje em dia ele está muito bonitinho, fazendo já alguns sinais, ele está com 2 anos, soltando alguns sons também. E aqui, deixa eu ver ele maiorzinho, só para vocês verem. Deixa eu ver se... Aqui... Olha, vocês podem observar a mãozinha dele, ó. E a atenção dele pro som, né? Nesse atendimento quem acompanha também é a avó está presente. E ele lá com a mãozinha. Enfim. Aqui tem o último que eu vou passar dele. A questão da linguagem, ó. Ele já maiorzinho, né? Cadê a bola? Cadê? A bola? A bola! Bola, tchau, bola! Aí a bola, né? Tchau, bola! Vamos lá pegar a bola, vamos lá. Pega a bola. Assim, de forma natural a gente vai trabalhando a linguagem, né? Como vocês também fazem. Isso aqui é uma bola também, ó. Bola. Bola. Bola! Bola! Cadê a bola, Eros? Cadê a bola? Pega a bola, pega a bola. Bola! Pega a bola. Pega a bola. Vai lá pegar a bola. E ele vai lá atrás da Pega bola. a bola, Eros! A bola! Bem, deixa eu passar aqui porque eu tô vendo a hora. Já tô aqui além do... Ih, cadê? Aqui? Aqui. Isso. Passar aqui rapidinho. Então, a gente trabalha também com a leitura, o desenvolvimento da leitura orofacial, né? Aqui eu trabalho com voz, funções intelectivas, a linguagem. Então, a gente está sempre, né, quando nas orientações, e assim, o próprio grupo sempre fazendo umas reflexões, né? A pessoa surda, né, que chegou para o atendimento, é uma pessoa surda pré-lingual? Ela é uma pessoa surda pós-lingual? Ela é falante da língua brasileira de sinais ou não? O que a família deseja para essa criança surda, né? O que o adulto surdo, quando chega para a gente, também deseja? O fonoaudiólogo é bilíngue, porque isso é uma preocupação muito grande para que a gente não possa ouvir casos como esse que eu contei para vocês, da criança que fez o implante que, enfim, não estava sendo trabalhada nas 2 línguas, né? E pode realizar o acompanhamento terapêutico de crianças surdas implantadas que tenham a Libras com L1, como L1 e o L2 com português? A fono pode avaliar e tratar atrasos e desvios de L1 e L2? Então é necessário que haja um investimento muito grande para a preparação dessas fonos que se propõem a trabalhar com crianças dentro de um ensino bilíngue. Bem, aqui eu deixo meu e-mail para vocês. Tinha um outro videozinho que eu queria mostrar, eu ia falar um pouquinho da questão do implante, mas eu deixo aí o meu e-mail, se vocês quiserem alguma dúvida, se vocês quiserem trocar, mcampelo com 2 L's, @ines.gov.br. 2 minutinhos, vou contar rápido. A questão do implante no INES sempre foi muito polêmica, né? Porque a comunidade surda lá no Rio de Janeiro era muito contra o implante coclear. E a gente foi aos pouquinhos tentando chegar até a comunidade para dar informação, porque a gente acredita que a informação é que traz esse entendimento. Então nós começamos a realizar alguns encontros lá no INES para falar de implante, sempre muito tensos. O primeiro que nós realizamos, nós fizemos um encontro grande lá
um encontro grande e o diretor na época queria fazer fora do índice. Eu falei, não, vamos fazer aqui, porque a gente tem que discutir isso, a gente tem que levar essa informação. E foi um encontro muito bacana. Então, nós fomos fazendo diversas ações, até que culminou esse ano com o lançamento do DVD Implante Coclear, Conhecendo a Tecnologia, que é um DVD que ele é bilíngue, ele é apresentado por uma pessoa surda, que é muito influente na comunidade surda lá do Rio de Janeiro e do Brasil, de uma forma geral, porque a gente entendeu que se nós tivéssemos um representante forte da comunidade falando sobre implante, as pessoas iam parar para olhar, a comunidade ia parar para olhar, né? Ele é um DVD bastante didático, onde ele traz algumas histórias, alguns depoimentos e também os médicos falando, fonoaudiólogos, audiologistas falando sobre o trabalho, desmistificando, também tentando acabar com alguns mitos, né? Porque eu já ouvi muitas histórias. Uma vez eu dando aula na divisão de encaminhamento profissional para um grupo de surdos, a gente também tem essa divisão lá, e eu estava falando, eu sempre levo assim, escondidinho, né? Um pendrive com alguma coisa de implante, porque a gente também tem que saber como chegar, né? Para estar até falando. E aí, claro que sempre surge, né? Então eu saco meu pendrive, coloco ali e falo um pouquinho sobre implante. Que eles começaram a fazer milhões de perguntas, inclusive falaram assim, não, quem usa implante coclear pode morrer. Eu falei, como pode morrer? Não, não pode ir à praia. Eu vi, ele mergulhou, ele morreu. Aí eu falei assim, como ele morreu? Não tem porquê ele ter morrido. Não, ele morreu. Ele levou um choque do meu lado e morreu. Aí como é que você vai lidar com isso? Ele levou um choque do meu lado e morreu. Eu vou falar, mentira, não posso falar. Então eu falo, não, então a gente tem que ter também esse jogo de cintura, né? Saber como é que vai chegar. Não, então a gente tem que ver mesmo, vou até averiguar para ver o que aconteceu, né? E tem muitas perguntas também que eles chegam assim, qual é como é que é? Tem a cirurgia pode dar alguma coisa, né? Terrível de cirurgia, ele pode morrer, pode acontecer alguma coisa, tem algum risco. E a gente tem que orientar da melhor maneira possível, falando de forma clara. Tem risco como qualquer cirurgia tem, né? Outra vez contaram pra gente também a história assim, não, olha, eu vi uma menina morreu em implante coclear, ela atravessou a rua e ela foi atropelada. Mas eu falo, gente, a gente pode atravessar a rua e ser atropelado. Então a gente tem que ter um olhar, porque às vezes, né, a gente até, que besteira, mas para eles isso não é besteira. Então acho que nós, enquanto profissionais, a gente também tem que ter esse olhar. Então foi pensando nisso que o INES produziu esse DVD sobre implante coclear. Antes de vir para cá na semana passada, eu tive no Hearing, que foi um congresso que aconteceu em São Paulo, que é mais voltado para a área médica e também para a fonoaudiologia, mais das audiologistas, né? E nós temos uma parceria com a USP e eles cederam um stand para gente, para que nós pudéssemos divulgar nosso material em Libras. Eu achei bárbaro, que também é uma história longa, depois até conto por e-mail. Porque os médicos foram se aproximando da gente, parando até para ouvir sobre Libras, né? E de repente o INES estava com um stand, né, com material bilíngue num evento médico. E foi muito bacana ter esse retorno dos médicos, né? Passando no stand, médicos que atuam nos núcleos de implante, vindo buscar o material, querendo saber sobre o material do INES, falando de Libras, e aí eu comecei a ter uma esperança, né, que as coisas podem mudar e se encaminhar para um entendimento maior, né? Porque quando os primeiros implantados chegam, porque no INES não tinha implantado, aí começaram a chegar os primeiros e foi uma comoção. Não sei se aqui também foi comoção, que eles chegaram maiores. Então, né, uma discriminação muito... Uma discriminação muito grande, acho que é do tempo que ele está falando. Uma discriminação muito grande e chegando ao ponto de a criança ir para a escola e tirar o implante e guardar na mochila. Então, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Então, a gente tem que pensar em que a gente está errando, que a gente não está dando a informação correta para que eles estejam agindo dessa forma. Então, se vocês quiserem esse DVD, deve vir na caixa, a caixa. Mas acessando a TV INES, ele pode ser visto e, enfim, vocês podem até trabalhar com ele. Agora, então, obrigada por vocês ficarem até agora aqui, ouvindo a gente. É um grande prazer estar aqui. Eu espero que vocês escrevam bastante para que a gente possa trocar experiências.